sobre o presidente Lula. Ele resolveu fazer algumas mudanças na articulação política do governo. Agora, Zé Guimarães toma posse, hoje, como novo ministro das Relações Institucionais, pasta responsável pela relação com o Congresso. Com a mudança, o deputado Paulo Pimenta foi escolhido para assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados. Quem traz os detalhes dessa troca é a repórter Camila Xavier. Camila, muito boa tarde. Como é que estão as coisas aí no Planalto? Estou vendo que tem evento aí atrás de você. Me conta como é que vai ser. Boa tarde, Neila. Pois é, já movimentado aqui no Palácio do Planalto por conta desse evento da posse e da passagem da liderança do governo da Câmara dos Deputados para Paulo Pimenta, né? Então aqui o evento começa daqui a pouquinho, estava marcado para às 12h30, então tem bastante gente por aqui, ainda estão terminando de organizar alguns detalhes, mas daqui a pouco a gente tem a previsão de começar, então, esse evento para oficializar, como você falou, então, Neila, essas mudanças que o presidente Lula fez e que foi principalmente por conta da questão eleitoral, né? Existe um prazo de desincompatibilização dos ministros, então a ministra Gleisi Hoffmann, que vai se candidatar ao Senado lá pelo Paraná, precisou deixar a Secretaria de Relações Institucionais e agora quem assume é José Guimarães, que ocupava a liderança do governo na Câmara e aí por isso agora Pimenta entra em seu lugar. Ontem, Pimenta, inclusive, conversou com a imprensa, Neila, fez um primeiro pronunciamento ali como líder do governo na Câmara dos Deputados e destacou as prioridades do governo na Câmara dos Deputados, no Congresso, também negou qualquer tipo de atrito com o presidente da Câmara, Hugo Mota, por conta de um possível envio de um texto por parte do Palácio do Planalto sobre a questão do fim da 6x1. Existe uma PEC correndo lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é a preferência de Hugo Mota, mas o Palácio do Planalto prefere um projeto de lei com urgência constitucional. E aí, por isso mesmo, depois dessa posse aqui, desse evento aqui no Palácio do Planalto, então o presidente Hugo Mota e o presidente Lula devem almoçar juntos para poder ter essa conversa e ajustar todos os ponteiros em relação a esse tema, Neila. Pela momento agora, então, de mudanças, uma mudança que vai durar pouco tempo aí, até o finalzinho do ano, até o próximo governo, né, tomar posse. Mas temos aí dois grandes aliados do presidente Lula à frente da articulação política, à frente da liderança no Congresso Nacional. Pimenta e Zé Guimarães são aliados de primeira linha, estão sempre à frente do presidente Lula. Zé Guimarães é uma pessoa realmente querida, né? Estava no Congresso. Camila, deixa de concorrer às eleições do Senado pelo Ceará para assumir a pasta temporariamente aí para o presidente Lula, ou seja, pode perder a oportunidade de vir para o Senado para ficar temporariamente enquanto ministro, não sabemos o ano que vem se ele vai estar ou não no governo e perde essa oportunidade de voltar enquanto senador no ano que vem, ainda temos isso, né? Exatamente, ele mesmo chegou a falar sobre isso, disse que não veio esse ministério não veio sem custo, né, que existe o custo de uma abdicação de seu projeto político, projeto pessoal, mas que ele assumiu esse desafio, assumir a articulação política do governo nesse momento, porque a gente sabe, Neila, que esse é um ministério que é um pouco difícil, já que normalmente é ocupado justamente por parlamentares, principalmente deputados federais, então é muito difícil trazer alguém que não tivesse um projeto político, que quisesse concorrer às eleições, e aí por isso que demorou esse tempo também, né, para se encontrar de fato, um substituto para a ministra Gleisi, já que muitos parlamentares que foram aventados eram pessoas que também tinham seus projetos, que também queriam concorrer ou então apoiar outras candidaturas, e aí seria difícil conciliar o trabalho do ministério com esse período eleitoral, mas agora Guimarães assume esse desafio e o seu nome tem sido visto, como você falou, né, Neila? Ele tinha uma boa relação lá no Congresso Nacional, então tem sido visto com entusiasmo, inclusive por parte de parlamentares do Centrão. Ele é conhecido por ter essa boa relação com parlamentares do Centrão, então eles têm visto de forma positiva a vinda de Guimarães aqui para o Palácio do Planalto, para assumir esse diálogo entre Planalto e Congresso Nacional, como uma forma de cumprir os acordos, né, os acordos políticos entre o Executivo e o Legislativo. Então, bastante expectativa
para essa chegada de Guimarães e para essa interlocução que ele vai fazer entre esses dois poderes. Mila, falando ainda sobre Poder Executivo e o presidente Lula, o presidente vem concedendo algumas entrevistas um pouco mais seguras para ele, em ambientes um pouco mais confortáveis e seguros, e foi o que aconteceu hoje. O presidente concedeu uma entrevista há pouco, você acompanhou essa entrevista, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse assunto, começando principalmente por um assunto que a gente vem batendo aqui na tecla, que é a questão do endividamento. Problema que vai sim ser levado para a campanha eleitoral do presidente Lula. O Palácio do Planalto já está preocupado com isso. Falamos nessa semana sobre a possibilidade da criação de um novo programa nos moldes do Desenrola, para que isso possa ser levado como um projeto de campanha e resolva temporariamente o problema de uma parcela da população. O presidente chegou a falar sobre endividamento, sobre o uso de FGTS e sobre um possível novo Desenrola? Então, Neila, ele não chegou a citar especificamente essa questão do FGTS, mas falou sim do Desenrola, falou dessa questão do endividamento, que é um problema que vem o preocupando bastante. Ele disse que quer agir, fazer algo sobre isso. Isso porque o Desenrola, como na visão dele, no que ele falou, não funcionou da forma como se esperava, não foi suficiente. Então, por isso, o Palácio do Planalto vem se preocupando com essa questão. O presidente Lula disse que quer atuar em relação a isso, utilizar medidas, tomar medidas para melhorar, para tentar aliviar um pouco o endividamento da população brasileira. E a gente tem visto, né, nos bastidores, a gente sabe, o próprio novo ministro da Fazenda, Dário Durigan, chegou a falar sobre essa questão, esse pacote. Também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou sobre essa questão. Então, eles têm falado principalmente sobre o uso, né, do FGTS, para se tentar fazer um outro programa, um programa que ajude a população brasileira a quitar suas dívidas. E aí, esses programas, essas medidas ainda vêm sendo estudadas pelo Ministério, mas, como a gente trouxe aqui, uma delas inclui, por exemplo, a liberação de parte do FGTS para a população, para possivelmente quitar as dívidas do cartão de crédito. Isso levaria à liberação de cerca de 10 bilhões de reais. É uma medida que ainda vem sendo estudada pelo Ministério, mas sim foi ponto da entrevista. O presidente Lula expressou preocupação com isso e reforçou que o Palácio do Planalto vem trabalhando para liberar medidas nesse sentido, Neila. Bom, deixa eu colocar o Felipe também na conversa. Ele quer fazer uma pergunta para a Camila, eu já queria que ele perguntasse. Felipe, fica à vontade. Camila, boa tarde. Camila, um dos pontos que diferencia o Flávio Bolsonaro do Lula é exatamente sobre o papel dos Estados Unidos no Brasil, né? O Flávio Bolsonaro, por exemplo, fala abertamente que não tem nenhum problema de nomear o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista, né? Já o Lula fala que é um problema, sim, porque em nomear o Comando Vermelho e o PCC como organização terrorista, você permite que os Estados Unidos combatam o terrorismo no solo brasileiro. O Lula, nessa entrevista, falou alguma coisa sobre esse assunto? Falou sim, Felipe. Ele foi questionado, primeiro, sobre se ele teria algum tipo de receio com a intervenção do presidente Donald Trump dos Estados Unidos nas eleições do Brasil. E aí ele disse que não teme, não é algo que tira o sono dele. Citou, inclusive, o caso da Hungria, né? Diz que caso Trump e os Estados Unidos decidissem intervir aqui ou tentar influenciar de alguma maneira, isso até o ajudaria, tendo em vista que lá na Hungria o que aconteceu foi que Donald Trump apoiou Viktor Orbán, que acabou perdendo as eleições, né? E aí logo em seguida ele também foi questionado sobre essa questão do Comando Vermelho e do PCC, se ele temia algum tipo de intervenção dos Estados Unidos com essa justificativa, né, por classificar o PCC e Comando Vermelho como organização terrorista, e se ele temia algum tipo de intervenção dos Estados Unidos. Mas o presidente Lula disse que também não teme esse tipo de intervenção, disse que a questão do combate, disse que essa guerra ao crime organizado, combate às facções criminosas é uma guerra do Brasil, que isso não tem a relação com os Estados Unidos e que os Estados Unidos, se quiserem contribuir de forma séria para a cooperação entre os dois países para o combate ao crime organizado, que o Brasil não vai se recusar, que o Brasil
quer esse tipo de ajuda, citou inclusive essa cooperação que o Brasil vem fazendo, né, com os Estados Unidos, anunciou agora há pouco tempo a cooperação para poder apreender fornecedores de armas, isso que é um problema muito grande dentro dessa questão do crime organizado. Então, o Brasil e os Estados Unidos vêm cooperando agora com troca de informações. Ele citou isso e falou que caso os Estados Unidos, então, queiram cooperar dessa maneira, que o Brasil vai estar disposto, vai aceitar esse tipo de cooperação, mas em relação a facções criminosas serem classificadas como organizações terroristas, que isso ele não tem receio em relação a isso, e que acha que não discorda totalmente dessa visão, desse tipo de classificação, né? Diz que aqui no Brasil nós temos a nossa legislação e que vai fazer de tudo para poder combater esse tipo de problema, esse tipo de crime. Camila, quando o presidente fala aqui sobre a Faria Lima, e a gente já sabia que o Palácio do Planalto não queria que o oponente do presidente Lula fosse o Tarcísio de Freitas, justamente pela facilidade que o Tarcísio tem na Faria Lima, o que ele quis dizer ou qual foi a pergunta, como que chegaram nesse assunto aí da Faria Lima com o presidente Lula? A gente lembra que saiu uma pesquisa recente, né, pesquisa eleitoral do Datafolha, mostrando tanto taxa de rejeição quanto intenções de voto do presidente Lula, e ele tem, de fato, uma desvantagem quanto ao mercado financeiro. E aí ele estava discutindo sobre essa questão do cenário eleitoral, sobre a sua possível candidatura, né, a sua pré-candidatura, falou sobre essa questão e aí citou a Faria Lima, disse que a Faria Lima sempre vai preferir outro candidato, fazendo referência a essa rejeição, né, a preferência da Faria Lima, do mercado financeiro, por outro candidato que não ele. Então, ele disse que a Faria Lima sempre vai querer outro candidato, que eles não querem política de inclusão social, que eles querem política para pagar a taxa de juros deles. Então, essa foi a declaração do presidente Lula, citando aí, criticando, fazendo uma crítica à Faria Lima, ao mercado financeiro e associando com esse cenário eleitoral, com a preferência eleitoral das pessoas que fazem parte, que movem esse mercado financeiro, Neila. Bom, teve ramagem também, né? O assunto do dia aí sobre a prisão ou detenção, como a direita insiste em falar, detenção do Ramagem nos Estados Unidos. O presidente Lula foi perguntado sobre esse assunto? Foi sim, Neila, comentou isso, disse que a Ramagem é um golpista que foi condenado, que ele cumpriu, que ele praticou um crime aqui, por isso que ele deveria estar preso, né? Citou o que a oposição vem falando, que ele foi detido por conta de uma questão de trânsito, de uma multa de trânsito, mas ele disse o seguinte, que Ramagem é um golpista que foi condenado e que tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Ele não se alongou muito nesse assunto, Neila, essa foi a declaração realmente de que a Ramagem deve voltar ao Brasil para cumprir a pena, mas não chegou a entrar em detalhes sobre a questão de extradição ou da vinda de Ramagem para cá. E agora, pelo que eu estou ouvindo aqui, o presidente Lula deve estar chegando aqui a qualquer momento. Bom, então vou deixar você acompanhar o evento aí no Palácio do Planalto. Já te agradeço. Bom trabalho, bom evento aí para você. Tem matéria nova aqui no portal, Felipe, que diz o